ainda tá quente. Controlar. Essa é uma palavrinha que faz parte da minha vida ainda. Faz parte, mas já fez muito mais. Controle, controlar. Você é uma pessoa controladora. Eu não sei se eu gostava muito dessa caixinha que me colocavam, mas eu ficava confortável. Não era nem uma questão eu gosto de ser controlador ou não, mas me sentia bem. Fazia parte da minha natureza ser controladora, controlar tudo, porque parecia que eu tinha um poder. É engraçado que quando você controla tudo, quer saber de tudo, ajudar tudo, dar opinião para tudo, controlar mesmo a vida das pessoas, e é das pessoas que ama, a gente não está falando da fofoca, gente, de querer controlar a vida alheia, não é. Controlar a vida do parente, do filho, do marido, dos pais, parece que a gente tem um certo poder. E parece que a gente se sente assim, mas eu ajudo mais do que aquela pessoa. Porque você está controlando, opinando, querendo ajudar. Então você como é que se diz? Você é necessária, você se sente uma peça necessária. Até o dia que eu cansei. Cansei. Quando que aconteceu? Não sei. Mas eu cansei, eu comecei. Na verdade, não foi um estralar de dedos, eu acho que eu fui me sentindo cansada, pouco a pouco. Mas eu não achava, ou pelo menos eu não sabia, que eu me sentia daquela forma porque eu era controladora. Eu achava que, na verdade, eu não conseguia fazer com que as pessoas fizessem aquilo que eu achava que era certo. Então, isso era o desgaste. Ao passo que, quando você pensa que você está controlando, ou melhor, quando você pensa que você está ajudando e, na verdade, você está controlando, eu acho que você gera muito mais descontrole do que controle para a tua vida. Porque você fica completamente. É meio louco, né? Mas vamos lá. Você fica muito mais descontrolada emocionalmente quando a coisa ela não está indo para o caminho que você supõe que é o certo, ou o caminho que você aconselhou a pessoa. Então você fica muito mais ansiosa, muito mais. Mas eu não falei que era para fazer assim? Não fez assim porque, deu errado. Porque eu falei. Eu já tinha ouvido algumas pessoas próximas me falarem isso, óbvio. Você é muito controladora, isso te faz mal, mas eu achava sempre que eu estava ajudando. O conselho, o palpite, a dica, a, a imposição disfarçada de ajuda, sabe? Quando eu tô ajudando, mas no fundo eu estava impondo o que eu achava que tinha que ser feito. E olha que nem sempre eu estava certa, mas na minha cabeça eu estava então. E isso quando as pessoas não me pediam ajuda, porque quando as pessoas me pediam ajuda, aí eu estava me sentindo em casa. Porque assim, eu me sentia no direito de opinar e de controlar a vida dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, das pessoas que eu amo, próximas a mim, que conviviam comigo, que tinham as vidas ali correndo solta, acontecimentos das próprias vidas. E como eu tô ali envolvida, mas por que você não faz assim? Mas olha, eu tava pensando, mas pra que eu tava pensando? Pô, eu não tinha nada para pensar, por que eu tava pensando? Né? Eu adoro o sino da igreja, estão ouvindo? Eu gosto do sino da igreja. Deixa eu tentar voltar. Aí, quando a pessoa me pedia o conselho, aí esquece. Que aí eu me sentia no direito de impor de uma forma muito incisiva, faz assim, e atenção, o controle era massivo. E aí, você fez? Como é que foi? Você não fez assim? Mas afinal de contas, mas eu não falei que era para você fazer assim? Aquilo gerava um mal-estar para mim e para a pessoa que estava sendo aconselhada. Esse controle que a gente tem sobre as outras pessoas e os acontecimentos, ele dá uma falsa sensação
de segurança. Porque parece que, como tudo passa por você, te dá aquela sensação de que as coisas não vão dar errado. Entende? É isso. Mas isso é mentira. Porque é uma coisa que não tem fim. Porque sempre vai aparecer alguma coisa nova para você controlar. Sempre vai aparecer. Então isso nunca vai ter fim. Então essa sensação de segurança, ela vai acabar assim que acontecer o seu próximo controle, a próxima ajuda que você vai querer dar. E você vai viver naquela sensação de estar sempre controlando tudo, mas que não está nada controlado. Até porque aquela vida que eu controlava não era minha. Porque uma coisa é eu controlar a minha vida, as minhas escolhas, os meus caminhos que eu quero percorrer, os meus pensamentos, as minhas decisões, cabe a mim. A partir do momento que eu quero controlar tudo isso do outro, que pensa com a cabeça dele, porque nós somos seres humanos completamente distintos, né? Eu estou pensando agora que essa xícara tá quente, o chá, inclusive vou beber. De repente você pode beber e falar, nossa, podia estar um pouco mais quente, eu não gosto assim. E eu pensar, mas como está quente? Por quê? O que eu quero dizer com isso é que, para a mesma coisa, nós temos, não é só opinião, é um olhar, é uma sensação, é um sentimento, é completamente diferente. Então, como que eu posso controlar a vida do outro que vai agir e vai escolher e vai sentir diferente de mim? Diz lá. Por exemplo, se tratando de filho na fase adulta, eu achava que, porque eu sempre tive muita conversa com os meus filhos, então essa coisa de ter muita conversa também te dá uma liberdade de controle maior, né? Porque você tá ao par de tudo, porque você, de uma forma assim sutil, você vai entrando em todos os caminhos, né? Nas conversas você tá meio que dentro da vida do teu filho. Então ali, para virar um controle, você nem percebe. E era mais ou menos isso que eu achava que devia fazer. Eu controlar o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer, me dava a sensação de que assim ele erra menos. Me dava segurança e o conforto de que assim ele erra menos. É melhor assim, porque eu já fiz esse caminho. Mas quem é na face da terra que tem o direito de evitar que o cara faça merda? Deixa o cara fazer merda, porque é só assim que ele vai aprender. Quem é que, pequenininho, já nasceu andando, já dando passos largos? Quem? Teve que errar, não teve? Cair, bater o queixo, cair outra vez. Exemplo leve, mas é para tudo. Quem fez a primeira vez alguma coisa super certo, de uma forma garantidamente correta. Então por que eu tinha que ser aquela mãe controladora que tinha que estar o tempo todo tentando poupar o meu filho? Não, não vai por esse caminho não. Mãe, eu tava pensando em fazer tal coisa ou se eu vou ver... Não, 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 isso aqui, nem pensa nisso, já vai ali. Por quê? Eles têm o direito de errar. O fato de você não dar liberdade para ele fazer as escolhas que ele quer sem se intrometer, sem controlar, é como se ele nunca soubesse o que é acertar sozinho. Sabe assim? Ele nunca sabe o que é acertar sozinho. Ele tem que sim fazer as escolhas dos caminhos que ele quer trilhar, de não fazer tão bem a primeira vez, de escolher um caminho e dar dois passos para trás e falar, não, não, na verdade eu não quero fazer isso agora, quero fazer mais tarde. Escolher a profissão, escolher a namorada, escolher o trabalho, escolher a roupa, escolher a música que gosta de ouvir. E eu por muito tempo fiquei fazendo isso, eu tirei a oportunidade das pessoas de fazerem determinadas coisas, ou achei que tirei, porque na verdade o que também me fazia mal é o fato de que se eu estou conseguindo controlar e aquela pessoa está agindo da forma que eu acho que é certa, tá tudo bem. Agora, se a pessoa ela tenta fazer da maneira dela, eu já estou descontrolada.
eu já tô ansiosa. Por que que ele tá fazendo assim? Por que que ela tá fazendo dessa forma? Por que ela não fez assado? Isso só fazia mal para mim. Eu acho que eu achava, na verdade, que se eu controlasse tudo, eu evitava o sofrimento. Eu ia evitar que ele sofresse menos, eu ia evitar que ela sofresse fazendo aquela determinada escolha. E eu não conseguia ver que no processo isso faz parte. Eu estava me sentindo muito cansada, porque eu tinha as minhas tarefas, da minha vida, dos meus problemas, das situações que eu tinha que escolher para onde ir e o que fazer. E eu cada vez mais aumentava o peso, aumentava a minha carga, porque eu não conseguia relaxar se eu não estava controlando tudo que estava acontecendo. É dormir mal, é comer mal, é viver mal, é num estado de alerta, de ansiedade o tempo todo, porque você está o tempo todo controlando tudo da vida dos outros o tempo inteiro. Parece que é loucura. Quem não vive isso não consegue entender, mas quem vive isso sabe exatamente o que eu estou falando. E é muito isso. É você estar o tempo todo nas mensagens, o tempo todo falando com alguém, o tempo todo ligando, o tempo todo querendo saber como tá. Não pode passar 2, 3 dias sem saber o que aconteceu. Essa era eu. E eu vivo fora do Brasil já há muitos anos. E isso para mim era mais angustiante ainda, porque eu não estou presente. Então o meu controle era como se eu precisasse controlar muito mais a distância do que se eu tivesse pessoalmente, porque eu tinha medo de que alguma coisa acontecesse e eu não evitei. Era essa a sensação. Era a sensação de puro medo. Você deve sentir isso se você é uma pessoa controladora. Se você observar o sentimento que te move a esse controle e for buscar lá dentro, é um pouco isso. É aquela sensação do medo, que se eu não opinar, se eu não falar o que eu acho que ele deve fazer e acontecer alguma coisa, eu podia ter evitado. Quando eu comecei a perceber isso, que na verdade era uma insegurança da minha parte, um medo da minha parte, esse controle todo, eu comecei a fazer uma análise mental, uma reflexão do que eu sentia, por que eu me sentia assim. Em várias situações que eu sentia medo, que pudesse acontecer alguma coisa com eles, ou até mesmo com os amigos, que eu podia evitar que acontecesse alguma coisa numa determinada situação, eu reconheci que o problema era um sentimento ruim que era gerado em mim. Era uma ansiedade, um medo, uma insegurança minha. No fundo, era um medo mascarado de ajuda, sabe? Era um medo meu mascarado de eu tô só ajudando. Então, conforme eu fui percebendo isso, eu falei, ok, então eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, atenção que eu vou te dizer, se você é uma mulher controladora como eu era, porque eu ainda faço um exercício diário em mim, nas conversas com as pessoas, com os meus familiares, com as pessoas que eu quero bem, que eu amo, que está aqui perto, que eu conheço a vida. Eu faço isso todo dia. Eu tenho que me controlar. Como? Quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo e que tudo acontecia independente da minha decisão, da minha opinião, da minha imposição, eu comecei a dar um passo para trás e falar: calma, eu preciso encontrar a minha paz, o meu equilíbrio, e eu tenho que parar de opinar. Então eu comecei a conversar com as pessoas e se elas não pedissem ajuda, não pedissem opinião, eu nada falava. Algo muito complicado para mim no passado. Porque se ela estivesse me contando algum fato, algum caso, eu já ia dizer, mas por que você não fez isso? Mas por que você não pensa? Por que você não. Por que você. Por quê? Sempre tinha um porquê. Era um questionamento impondo o que eu faria, na verdade. Então eu comecei a ficar calada. Eu ficava menos participativa nas conversas. Por quê? Porque eu não estava toda hora querendo impor aquilo que eu achava que devia ser feito. E era uma coisa que parecia estranho a princípio, é um pouco estranho. E foi assim para mim.
Aí depois tem a segunda etapa, quando a pessoa ela te pede ajuda. E quando ela te pede ajuda, eu me limitava a ir só naquela ajuda que ela me pedia, só naquela opinião. Eu não me alongava tanto. Eu não falava 200 vezes a mesma coisa sobre uma determinada coisa. Eu falava uma vez só. Olha, eu acho que poderia ser assim. Não sei, já tentou fazer assim? Eu voltava um pouco a essa pergunta para que a pessoa refletisse no que escolher. E não, eu acho que tem que ser feito assim. Eu acho que você tem que comprar amarela. Você já pensou qual é a cor que você mais gosta? O que que você gosta mais? Azul, amarela, vermelha? Olha, a vermelha é muito bonita, mas a azul também combina. Isso é, eu deixava a pessoa um pouco mais à vontade, sem impor tão incisivamente aquilo que eu faria. Acabou essa história de antes, mandava mensagem, perguntava como era, ligava, perguntava para as outras pessoas. Você viu se ele fez? Você viu se ela falou? Mas você conversou com ela também? O que que você... Não. Eu parava com essa rodinha. Era viciante, desgastante, sofrido para mim. Isso era cansativo para a pessoa, muito. E para mim também. Porque enquanto eu não visse o resultado daquela minha imposição, daquele meu controle, enquanto eu não tivesse a certeza de que a pessoa aceitou, está convencida ou ela fez, eu não parava. Eu parei com isso. As pessoas, elas têm o direito de fazer as escolhas que elas quiserem e têm o direito de errar ou acertar sem a tua intromissão, sem que você faça parte daquela escolha, porque também tem aquele lado, hum, fui eu que dei a dica, fui eu que te falei, hein? Olha, se eu não tivesse dito, fui eu que te aconselhei, hein? Olha, se eu não tivesse te lembrado. Isso tem uma coisa muito de, de ego, de querer sempre ser alguém que fez parte de um determinado acontecimento, de ser importante, de ser uma peça que faz diferença no jogo. As pessoas elas têm o direito de não precisar, de não querer a sua opinião, do seu controle massivo, diário, insistente. Deixa fluir, solta. Ó, solta, liberta. Isso vai fazer bem para você, muito mais do que para o outro. O outro, talvez, vá até sentir falta. Porque ele vai começar a perceber, nossa, ela está distante. Nossa, ela não se importa mais. Ela não ama mais. Ela não se preocupa. Mas no fundo, isso continua igual. A preocupação, o amor. A gente só deixa de carregar um peso que não é nosso. Quando você conseguir perceber que esse teu controle faz mais mal para você do que para o outro, também faz mal para o outro, mas faz ainda mais mal para você, porque os outros vão vivendo, eles seguem a vida, com as suas opiniões ou não, eles vão seguir, eles vão fazer escolhas, vão ter os pensamentos, as reflexões, vão fazer as buscas do aprendizado, da evolução, da vida, eles vão seguir, mesmo se você ficar calada. E quando você se dá conta disso e começa a fazer uma mudança lenta, mesmo que seja a cada dia, e você vai se sentindo mais leve, é como se, ok, eu vou continuar por esse caminho. E foi assim que eu fiz. Eu continuo amando, me preocupando, querendo bem, e tô aqui sempre pronta e disponível, porém, na medida certa, ou até na medida que ele quiser, que ele precisar, e não na medida que eu acho que ele precisa, ou não da forma que eu acho que ele tem que receber a minha ajuda, o meu conselho, a minha proteção, o meu amor. Mas quando eu aprendi que deixar de controlar as coisas que estão à minha volta me trazia paz, me trazia um pouco mais de calma, serenidade e menos confusão mental e ansiedade, eu falei, ai, eu não quero mais largar esse caminho. O que eu tenho que continuar fazendo para me sentir assim?
E isso foi sendo feito na minha vida todos os dias. Eu estou me dedicando realmente muito mais àquilo que depende de mim e das minhas escolhas. Então, estar pronta para dar um conselho, para dar um apoio, um acolhimento, você tem que estar. Eu também estou. Agora, você não tem que fazer disso algo que seja, não sei, talvez uma prisão. Entende? Uma prisão. Isso não pode ser uma prisão para você. Faça esse exercício. Tente ouvir e falar menos. Tente não se intrometer. Se pedirem o seu conselho, se limita. Faz que nem como se nós fôssemos plantar uma sementinha, sabe? Na terra, aquela sementinha. Você vai, planta a semente, cobre, joga água e deixa crescer. Não é assim? É assim meio que eu tô pensando. Vai dar o conselho? Eles te pediram? Dá o conselho. E ponto final. Se não fez da maneira que você achou que deveria fazer, da maneira que você aconselhou, cagou. Deixa, solta, larga a mão. Você vai começar a se sentir muito mais leve. Eu tenho certeza. Tenta fazer isso e depois me conta. Até o próximo vídeo.